Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, que o eterno de Abraão, o eterno de Isaac, o eterno de Jacó abençoe todos nós. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 23. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra. O Yahvé eterno irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Versículo 1: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai e sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Versículo 2: Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os peruzeus, os heveus e os jebuseus. Referência do versículo 2, livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 34. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles os seus pecados. O versículo 3 do capítulo 33 de Êxodo. E uma terra que maná leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto os povos obstinados, para que te não consuma eu no caminho. Referência do versículo 3, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra, que é uma terra que boa e larga, a uma terra que maná leite e mel, ao lugar dos cananeus, do heteu, dos amorreus e dos peruzeus, dos heveus, dos jebuseus. Versículo 4 do capítulo 33 de Êxodo. E ouvindo o povo estas má notícias, entristeceram-se, nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Referência do versículo 4, livro de Levítico, capítulo 10, versículo 6. E Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Tamar: Não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei os vossos vestidos, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamenta esse incêndio que o Senhor acendeu. Versículo 5 do capítulo 33 de Êxodo. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel, povo obstinado, eis-se um momento subir no meio de ti e te consumirei. Porém, agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Os atavios, que os pecados. Referência do versículo 5, livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 3. Uma terra que maná leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Referência do versículo 5, livro de Salmo, de número 139, verso 23. Sonda-me, ó Eterno,
Conhece o meu coração e prova a mim e conhece os meus pensamentos. O versículo 6 do capítulo 33 diz: Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios e ao pé do monte de Horebe. Versículo 7: Tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, e desviada longe do arraial, e chamou ele a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. Referência do versículo 7. Livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 42. Este será o holocausto, continuou, por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. O versículo 8 do capítulo 33 de Êxodo. Aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, cada um ficou em pé à porta da sua tenda e olhava para o Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Referência do versículo 8. Livro de Número, capítulo 16, versículo 27. E levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Coré, e Datã, Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos e suas crianças. Versículo 9 do capítulo 33 diz: E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Referente ao versículo 9, livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 2. Contexto da palavra. O Yahweh Eterno manda o povo trazer oferta para o tabernáculo. Versículo 2. Fala os filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomarei as minhas ofertas alçadas. Referência do versículo 9, livro de Salmo de número 99, verso 7. Na coluna de nuvem ele falava, e ele guardava os seus testemunhos e os teus estatutos que ele deram. O versículo 10 do capítulo 33 de Êxodo. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se cada um à porta da sua tenda. Referência do versículo 10 de Êxodo, capítulo 4, versículo 31. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, que via sua aflição, inclinaram-se e adoraram.
O versículo 11 do capítulo 33 de Êxodo. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou no arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Referência do versículo 11, livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto o Eterno, face a face, a minha alma foi salva. Versículo 12 do capítulo 33 de Êxodo. Contexto da palavra. Moisés roga o Eterno à sua presença. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que eu me diz, faça subir este povo, porém não me faz saber quem há de enviar comigo. Eu tu disseste, conheceste por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Referência do versículo 12, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Contexto da palavra: o Eterno anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Versículo 19. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos, a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Referência do versículo 12, livro de Salmo de número 1, verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Referência do versículo 12, livro de Jó, capítulo 10, versículo 14, versículo 15. Se eu pecar, tu me observa, da minha iniquidade não me acusará. Versículo 15. Se for o ímpio, aí ai de mim. Se for justo, não levantarei a minha cabeça. Cheio estou da ignomínia e olho para a minha miséria. Versículo 13 do capítulo 33 de Êxodo. Agora, pois, se tem achado graça ao teu olho, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhece-te-ei, para que enche de graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Referência do versículo 13, livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 9. E disse o Senhor: se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora ao Senhor no meio de nós, porque este é o povo obstinado. Porém, perdoa as nossas iniquidades, o nosso pecado,
e tomará pela tua herança. Referência do versículo 13, livro de Salmo de número 25, verso 4. Contexto da palavra: Davi roga ao Eterno que livra dos seus inimigos e ele perdoe os seus pecados. Versículo 4. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Versículo 14 do capítulo 33 de Êxodo. E disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Referência do versículo 14. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21. E o Senhor ia diante dele de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Referência do versículo 14, livro de Salmo de número 95, verso 11. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Versículo 15 do capítulo 33 de Êxodo. Então disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Referência do versículo 15, livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 3. E uma terra que maná leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto eis povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Referência do versículo 15, livro de Salmo de número 56, verso 8. Tu contaste as minhas vagações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Uma pergunta. Referência do versículo 15, livro de profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Contexto da palavra, os últimos tempos, as palavras seladas. Versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve a nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á do teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Referência do versículo 15, livro de Romanos, capítulo 9, versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Versículo 16 do capítulo 33 de Êxodo. Como, pois, se saberá agora
que tem achado graça aos teus olhos, e eu teu povo. Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu, este teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. Referência do versículo 16, livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 10. Então, o contexto da palavra: o Eterno faz um pacto, versículo 10. Então diz: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilha que nunca for feita em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Referência do versículo 16, livro de Salmo de número 147, verso 20. Não fez assim nenhuma outras nações, enquanto os seus juízos não conhecem louvar o Senhor. Versículo 17 do capítulo 33 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tem dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Referência ao versículo 17, de Gênesis, capítulo 19, versículo 21. Disse ele: eis aqui, tem-te aceitado também neste negócio, para não derrubar esta cidade de que falaste. Referência do versículo 17, livro de São Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros, para que sarei. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O versículo 18 do capítulo 33 de Êxodo. Contexto da palavra: Moisés roga ao Eterno que ele mostre a sua glória. Versículo 18. Então ele diz: rogo-te que me mostre a tua glória. Referência do versículo 18, livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Disse mais: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Referência do versículo 18. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem ele só imortalidade, habita na luz inacessível, que nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder, supéterno. Amém. Versículo 19 do capítulo 33 de Êxodo. Porém, ele diz: eu farei passar toda a minha
bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Versículo 20. E disse mais: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Referência do versículo 20, livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 30. Contexto da palavra: Moisés intercede pelo povo. Versículo 1. E aconteceu, versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecaste, grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propriação por vossos pecados. Referência do versículo 20, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Versículo 17. Eu, quando vi, caí aos seus pés morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não me tema, eu sou o primeiro e o último. Versículo 32 do capítulo 33 de Êxodo. Capítulo 22 do capítulo 33 de Êxodo. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Referência do versículo 22, livro de Salmos de número 91, verso 1. Contexto da palavra: segurança daquele que refugia no eterno. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Referência do versículo 22, livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 21. E meter-se-á pela fenda da rocha, pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor, por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. O versículo 23 do capítulo 33 de Êxodo. E havendo eu tirado a minha mão, me verá pelas costas, mas a minha face não se verá. Referência do versículo 23, livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Disse mais: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum
verá a minha face e viverá. Referência do versículo 23, livro de João, do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 18. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 23. Para terminar, fica todos na paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se Ele quiser. Este foi o livro o livro de João Ferreira de Almeida, Corrigida Fiel. Mas vou ler a referência lá do Evangelho de São João. O Eterno nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse vós conhece. Fica todos com a paz. Até o próximo vídeo.